Boa tarde, meus irmãos queridos, que Deus esteja conosco em mais uma tarde de aprendizado, de relacionamento com as palavras de Jesus, que foram decodificadas por Kardec. E vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como também devemos perdoar os devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Pai, de todos os males, que assim seja. E hoje daremos continuidade ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item pelo qual começaremos hoje é Parábola dos Talentos. Para que possamos entender direito as palavras que vêm a seguir, primeiro nós temos que entendermos o que é talento. Se formos ver hoje em dia, nos tempos atuais de 2020, talento é tido como capacidade, aptidão ou até marca de chocolate. Mas naquele tempo em que o Evangelho foi escrito, ele significava moeda, representava um valor financeiro e era mais ou menos um talento equivalente a 6.000 denários para aquela época, que era o que era pago por um dia de serviço. Então nós vamos ver aqui que Jesus, que o Senhor ali, ele fez a entrega dos talentos de forma diferenciada a cada um dos três que aqui serão representados. E aí procuraremos entender o porquê disso. Vamos lá? O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que havia recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou esse dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que havia recebido apenas 1, cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro de seu amo. Muito tempo depois, tendo o amo voltado, chamou seus servidores para que prestassem contas. E aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, vós me colocastes 5 talentos nas mãos e tendes aqui mais outros 5 que ganhei. Amo fiel, respondeu-lhe, bom e fiel servidor, porque foste fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos também veio se apresentar e disse: Senhor, vós me colocastes 2 talentos nas mãos. Tendes aqui mais outros 2 que ganhei? E o amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois exigente, que ceifais onde não semeastes e que colheis onde não haveis semeado, porque eu vos temia, fui esconder o vosso dinheiro na terra. Eis aqui,
Eu vos entrego o que vos pertence. Mas o amo respondeu-lhe: servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, colho onde não espalhei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que em meu retorno retirasse com juros o que me pertencia. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á a todos que têm, e terão em abundância. Mas àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus 25, 14 a 30. Bem, aqui nós vemos, quando perguntamos por que será que ele dá diferentemente a cada um? E a resposta está no texto, ele dá de acordo com a capacidade de cada um. Então, nada é o acaso nessa vida. Está ali de acordo com a capacidade, com a necessidade e com aquilo que se espera que seja feito com os recursos obtidos durante essa encarnação. Isso ainda falando dos talentos em forma material, como ali é referido, né? Talento como dinheiro, como valor financeiro. E esse valor, mesmo que adquirido através do trabalho do homem, é uma concessão dada a Deus, pois foi Ele que nos deu a inteligência, foi Ele que nos deu a aptidão de conseguirmos lutar, trabalhar, levantar cedo, ir em busca. E cada um será ali avaliado quando retornar à pátria espiritual, de acordo com aquilo que se fez com os valores que Deus nos deu. O que foi feito disso? Às vezes as pessoas possuem muitos recursos, mas será que soube usar? É aí que está a provação, que muitas vezes acaba sendo bem difícil de ser passada. Então, e um outro pedacinho que diz assim, lá no final, né? Aquele que tem receberá mais ainda, né? Pois soube multiplicar, usou do seu esforço, da sua inteligência e continuou multiplicando para que conseguisse além daquilo que foi dado. E aquele que não fez nada, que deixou ali parado, então eu vou tirar-lhe aquilo que já não tem, então eu vou tirar? Não é bem assim. Isso a gente tem que lembrar que é uma parábola. Não é Deus quem tira os talentos, as coisas, as formas de se vencer a vida material que temos das pessoas. Ele nos dá a capacidade de irmos atrás, de lutarmos, mas quem tira é a própria pessoa. Quando nós observamos o ócio, por exemplo, o ficar parado, não buscar, não correr atrás, como diremos disso então? A culpa é de Deus? Foi Deus quem me tirou essa capacidade? Não, se nós levantarmos cedo e pedirmos: Deus, esteja comigo nesse momento, me auxilie, me mostre uma solução, será mostrado, muitas vezes com muitas dificuldades. Muitos desses irmãos precisam ali de uma mão estendida para sair daquela situação, mas que começam a observar ali uma chance, uma forma de produzir mais, de conseguir seu próprio sustento, pois que os talentos, como se diz, né, não é só a forma material em si, mas quando se luta para conseguir esse resultado do sustento da vida física,
quando se vai atrás, quando se pensa, quando se faz uma coisinha aqui, outra ali, não está gerando apenas o bem material, gera também a riqueza espiritual, pois que o ócio, o ficar parado, o não fazer nada, só traz pensamentos difíceis, só leva a pessoa a se sentir incapaz, quanto mais parada ficar. Então, muitas vezes, meus irmãos queridos, a gente precisa dar uma mão, falar, vamos, está com fome, tome o de comer, agora eu vou te dar ideias, você pode tentar isso, pode tentar aquilo. E aí a pessoa vai saindo daquela neblina que o conturba e o perturba de tal forma que não deixa vê-lo muitas das vezes, por onde caminhar e como conseguir, né? E esses talentos também podem ser vistos como as qualidades, as aptidões que Deus Pai nos deixou, né? As aptidões de fazermos ali coisas que às vezes nem pensávamos, outras que foram estudadas, foram adquiridas através de estudos, cursos técnicos, faculdades e muitas outras através do olhar e falar, eu vou tentar. Muitas vezes sai diferente daquilo que se viu, mas sai tão lindo quanto. E aí entra a criatividade. Então nós precisamos ter assim um certo olhar de ver com carinho, com justiça e o não julgamento, porque as formas que Deus nos deu de conseguirmos o que temos, Ele não escolheu, não disse você terá mais, você terá menos. Vocês tereis condições, vós tereis condições de conseguir. Corre, vamos, segue avante, filhos amados. Agora veremos o item que tem como título Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Item 7. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender no seu sentido. Deus que a distribuiu teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova bastante arriscada, mas perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, egoísmo e vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia os pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da condição anterior, daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e que não possa vir a ser até meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso, tal como certos venenos que se restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. No parágrafo seguinte, é retomado a fala de Jesus quando é interrogado pelo jovem, que lhe pergunta os meios de alcançar a vida eterna. E aí Jesus lhes fala, sobre os mandamentos e pede para que ele se desfaça dos bens para poder segui-lo. Mas o objetivo aí é mostrar que fora da caridade não há salvação e que não pode ser levado isso tudo ao pé da letra. E aí eu vou seguir no texto, no parágrafo que inicia assim. A consequência destas palavras, se consideradas ao pé da letra e em seu exato sentido, seria a abolição das riquezas por ser prejudicial à felicidade futura
e como causa de incontáveis males na terra. Seria também a condenação do trabalho que a pode conquistar. Isso seria um absurdo, uma vez que reconduziria o homem à vida selvagem e que estaria em contradição com a lei de progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se provoca tantas más paixões e crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os danos que Deus lhes dá. Esse abuso torna ruim o que lhe poderia ser útil. O que lhe poderia ser útil é a consequência do estado de inferioridade no mundo terreno. Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dela surgir o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual. De fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la, prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar toda essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos torna-se uma necessidade. Para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações mais rápidas. Para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos, o homem teve de extrair matérias das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e rapidamente, mas, para fazê-los cumprir, necessitava de recursos. A necessidade fez com que criasse a riqueza, assim como ela o fez descobrir a ciência. A atividade exigida para esses trabalhos aumenta e desenvolve sua inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um elemento de progresso. Aqui, nesse trecho que chegou ao final desse item, da utilidade providencial da riqueza e as provas da riqueza e da miséria, nós podemos ver que Deus jamais nos colocaria ali à frente da riqueza para ter contato com essa riqueza se fosse um mal assim. Então todo mundo que a possui será desgraçadamente perdido, tanto na forma terrena quanto na vida espiritual. Para que Deus faria isso conosco? Não é assim. E Ele nos mostra claramente que a Terra precisa dessa evolução, precisa tanto a evolução material quanto a espiritual que ocorre nesse momento, mas assim, Ele nos mostra que antigamente, lá, há séculos atrás, os homens tiravam das próprias entranhas da terra o seu sustento, o seu brilho, que a gente pode ver muito nas minas, o minério, os garimpos, os ouros. Aí a gente se lembra lá de Ouro Preto, Mariana, toda aquela região, Minas Gerais e tantos outros cantos do nosso Brasil aqui, do país todo, da terra toda, do planeta, mas falando aqui do nosso país e de como isso tudo foi conseguido. E depois ele vai colocando que o homem foi adquirindo com o passar do tempo recursos, outros meios da execução, foi procurando a ciência e ali foi havendo esse progresso. E uma coisa interessante que ele fala, se um
um local, um país não tem como suprir as necessidades do seu povo, ele vai procurar de outro país. E que tem que haver essa ligação entre os povos, independente de ser brasileiro, europeu, asiático, africano, seja de onde for e como for, que estão ali e que cada povo vai conseguir, através da sua procura, da sua busca, da sua inteligência, do seu estudo, dos seus recursos, avançar em determinada coisa e auxiliar o outro povo. Nós agora nesse momento estamos vendo, né, porque aqui também se fala desde a época em que foi decodificado o Evangelho, Kardec já fala muito na ciência, e nós estamos vendo qual a necessidade, quão tamanha a necessidade desse desenvolvimento, justamente para que possamos continuar vivos aqui nesse planeta Terra. A busca aí pela vacina contra a Covid, juntando povos, vão testar vacinas que vêm da China, a outra vem lá dos Estados Unidos e outras preparadas aqui no nosso Brasil. E tudo isso necessita de recurso. Então, quando se fala aqui da utilidade providencial dessa riqueza, está aí essa aplicação no estudo, aplicação na ciência, aplicação na ajuda financeira aos necessitados que ainda não conseguem ali se levantar materialmente sozinhos e que se faz necessário sim, porque às vezes quando eu me pego aqui relatando o texto, procurando, buscando ouvir a respeito desses capítulos do Evangelho, ele é um capítulo que fala da riqueza. Então, às vezes dá aquela impressão de que a riqueza pode ser somente a material. Se trata aqui da material, mas sem jamais esquecermos da riqueza moral, da riqueza de podermos auxiliar com um gesto, e cada um possui ali algo que pode ser aplicado em benefício do próximo, além do próprio. Precisamos sim também desse benefício, mas do próximo. Esse é um momento de reaprendizagem, de aprendermos a viver como irmãos planetários, não só irmãos de sangue, de amizades e de país. E essas riquezas, nós estamos aqui estudando esse capítulo para que a entendamos e para que não fiquemos fazendo aqueles julgamentos. Por que será? Se nós não entendêssemos o Espiritismo, nós iríamos realmente pensar, por quê? Por que que um está assim nessa situação e outro no bem bom, como diria em termo popular? Mas nós já temos condições de entendermos que as riquezas materiais, aqui no caso, têm um porquê. Tem uma vida anterior que me fez passar pelo que estou passando no momento. E também me fez vir com propriedade para auxiliar aquele irmão, que com certeza tem muito a ver com todos nós. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por esse momento e que esse pequeno trecho sirva para que pensemos no decorrer da semana sobre a nossa vida, a vida do próximo e como auxiliarmos. Que Deus esteja com todos, que assim seja. Graças a Deus.
Boa tarde a todos, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Gênese de Kardec. Estamos no capítulo 14, falando sobre os fluidos. E esse tema de hoje é muito legal, que fala de aparições e transfigurações. A gente vai começar pelo item 35. O Kardec diz: o perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, lhe fazer receber por um ato de sua vontade uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, as quais, como também outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Este fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, o qual é invisível quando é muito rarefeito, torna-se visível quando é condensado. Todos nós já vimos vapor, né? Vamos lá. Segundo o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição é algumas vezes vaga e vaporosa. Outras vezes é mais nitidamente definida. E outras, enfim, têm todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar à tangibilidade real, ao ponto em que se pode duvidar da natureza do ser que temos diante de nós. As aparições vaporosas são frequentes e sucede muitas vezes que indivíduos assim se apresentem às pessoas a quem têm afeição. As aparições tangíveis são mais raras, embora haja delas numerosos exemplos, perfeitamente autênticos. Se o espírito deseja fazer-se conhecido, dará a seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivia, para se fazer então reconhecido para a pessoa, né? E aí a Gênese indica o livro dos médiuns, e nós vamos para lá, no capítulo 6, que fala sobre as manifestações visuais. Vamos começar pelo item 100. Ele diz assim, Kardec: de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são sem dúvida aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar mais visíveis. Pela explicação desse fenômeno, veremos que ele, como os outros, nada tem de sobrenatural. Damos inicialmente as respostas dos espíritos a respeito do assunto. Então, a primeira pergunta que Kardec faz: os espíritos podem se tornar visíveis? Sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas o veem também no estado de vigília, mas isso é mais raro. Vem uma nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos e entrar em comunicação com eles. O sonho é uma recordação desse estado. Quando não nos lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas a alma não deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Tratamos aqui mais particularmente das aparições no estado de vigília, ou seja, nós vamos ver as aparições quando estamos acordados e o espírito aparece. Sobretudo, o estado do espírito durante o sono, ele indica para ver no número 409 do Livro dos Espíritos. Mas vamos voltar aqui para o estudo dos espíritos que aparecem diante de nós quando estamos acordados. Pergunta número 2 que Kardec faz: os espíritos que se manifestam pela visão pertencem a uma determinada categoria? Não, podem pertencer a todas as categorias, das mais elevadas às mais inferiores. Pergunta 3. É permitido a todos os espíritos manifestarem-se visivelmente?
Todos o podem, mas nem sempre têm a permissão nem o desejo de fazê-lo. 4. Com que fim os espíritos se manifestam visivelmente? Isso depende. Segundo sua natureza, o fim pode ser bom ou mau. 5. Como pode ser permitido quando o fim é mau? É então para pôr à prova aqueles que os veem. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Vamos lá, pergunta número 6 que Kardec faz. Qual o objetivo dos espíritos que se fazem ver com má intenção? Assustar e muitas vezes vingar-se. Aqui é um ponto interessante, né? Voltando um pouquinho na pergunta número 5, como pode ser permitido quando o fim é mau? E aí, voltando à resposta, tem um pedaço que fala: a intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. Então, se a pessoa visualiza esse espírito e, por exemplo, se assusta porque a intenção dele é assustar ou se vingar, muitas vezes a pessoa busca nesse momento a Deus, busca um local para o entendimento dessa situação. Esse é um dos exemplos que o resultado pode ser bom. Vamos dar continuidade. A pergunta 7 é a seguinte: qual o objetivo dos espíritos que aparecem com boa intenção? Consolar os que lamentam a sua partida, provar-lhes que continuam a existir e estão perto deles, dar conselhos e, algumas vezes, pedir assistência para si mesmos. Pergunta número 8. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral a possibilidade de ver os espíritos? Não seria essa uma forma de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Então imaginem, Kardec faz uma pergunta muito boa. Qual o inconveniente, né? Por que não poderia se ver os espíritos o tempo todo? Né? Não seria uma forma de tirar a dúvida aos incrédulos? Olha a resposta. Estando o homem constantemente cercado de espíritos, o fato de vê-los sem cessar o perturbaria, constrangendo-o nas suas atividades e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, julgando-se só, pode agir com mais liberdade. Quanto aos incrédulos, dispõe de muitos meios para se convencerem, caso queiram aproveitá-los, e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes de pessoas que viram e nem por isso acreditam, pois dizem que se trata de ilusões. Não te inquietes por essa gente, de que Deus se encarrega. Aí vem uma nota de Kardec frente à resposta da espiritualidade. Olha, haveria tanto inconveniente de estarmos sempre na presença dos espíritos, como em vermos o ar que nos cerca ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao nosso redor, do que devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Pergunta número 9. Se a visão dos espíritos tem inconvenientes, por que é permitida em alguns casos? Para dar uma prova de que nem tudo morre com o corpo e de que a alma conserva a sua individualidade após a morte. Essa visão passageira é suficiente para dar a prova e atestar a presença dos amigos ao vosso lado, não tendo os inconvenientes da visão incessante. Pergunta número 10. Nos mundos mais adiantados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual,
mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Olha que bacana isso! Conforme a gente vai evoluindo, o contato com a espiritualidade vai ficando cada vez mais natural. Nós vamos deixando de ter um corpo tão grosseiro que não nos permita perceber a espiritualidade. Então, vamos ter um entendimento maior e tudo mais. A pergunta 11. É racional assustar-se com a aparição de um espírito? Aquele que refletir a respeito há de compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso que um vivo. Os espíritos, aliás, estão por toda parte e não tens a necessidade de vê-los para saber que podem estar ao teu lado. O espírito que desejar prejudicar alguém pode fazê-lo sem ser visto e até com mais segurança. Ele não é perigoso por ser espírito, mas pela influência que pode exercer no pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Aí vem uma nota muito interessante, olha só, gente. Nota de Kardec. As pessoas que têm medo da solidão e do escuro raramente compreendem a causa do seu pavor. Elas não saberiam dizer do que têm medo, mas certamente deviam recear-se mais de encontrar homens do que espíritos, porque um malfeitor é mais perigoso em vida do que após a morte. Uma senhora de nosso conhecimento teve uma noite em seu quarto uma aparição tão bem definida que acreditou estar na presença de alguém e sua primeira sensação foi de pavor. Certificando-se de que ali não havia nenhuma pessoa encarnada, disse a si mesma: parece que se trata apenas de um espírito, posso dormir tranquila. A pergunta 12. Aquele que vê um espírito poderia conversar com ele? Resposta: perfeitamente poderia. E é justamente o que se deve fazer nesse caso, perguntando quem é o espírito, o que deseja e o que se pode fazer por ele. Se o espírito for infeliz e sofredor, o testemunho de comiseração o aliviará. Se for um espírito benévolo, pode acontecer que tenha a intenção de dar bons conselhos. Aqui a gente vai fazer um parêntese, porque normalmente os espíritos que muitas vezes aparecem na nossa condição podem vir para perturbar, e sentimos isso através das emoções ali que nos despertam, muitas vezes ficamos tão desequilibrados e tudo mais. Passamos pela orientação para saber o que fazer, E muitas vezes o orientador nos diz: não trave diálogo com o espírito que está ali obsediando. Quando for detectado uma obsessão, peça a ajuda a Deus sempre, ligando-se, sintonizando-se a Deus, pensando na casa, nos espíritos amparadores e tudo mais, Olha só, a pergunta 13, A pergunta 12 foi: aquele que vê um espírito poderia conversar com ele? E a resposta foi sim. A pergunta 13 é: como o espírito poderia responder? Às vezes falando, como uma pessoa viva. A maioria das vezes por uma transmissão de pensamentos. Pergunta 14. Os espíritos que aparecem com asas realmente as têm ou as asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, não precisam delas,
pois podem transportar-se por toda a parte como espíritos. Aparecem dessa forma porque querem impressionar a pessoa a que se mostram. Uns aparecerão com suas roupas habituais, outros envolvidos em panos, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual que representam. Pergunta 15. As pessoas que vemos em sonho são sempre as que aparentam ser? Olha a resposta. São quase sempre as mesmas pessoas que o teu espírito vai encontrar ou que te vem encontrar. A pergunta 16. Os espíritos zombadores não podem tomar a aparência das pessoas que nos são caras e nos iludirem? Tomam aparências fantasiosas para se divertirem à vossa custa. Mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. Olha a pergunta 17. Como o pensamento é uma espécie de evocação, compreende-se que possa atrair o espírito. Mas por que quase sempre as pessoas em que mais pensamos, que ardentemente desejamos rever, jamais aparecem nos sonhos, enquanto vemos outras que não nos interessam e nas quais nunca pensamos? Resposta. Os espíritos nem sempre têm a possibilidade de manifestar-se visivelmente. Mesmo em sonhos e apesar do desejo que tenhamos de vê-los, não é? Causas independentes da sua vontade podem impedi-los. Quase sempre é também uma prova que o mais ardente desejo não pode afastar. Quanto às pessoas que não interessam, embora não penseis nelas, é possível que pensem em vós. Aliás, não podeis fazer uma ideia das relações no mundo dos espíritos, onde reencontrais uma multidão de conhecidos íntimos, antigos e novos, dos quais nem tendes a menor ideia quando acordados. E aí vem uma nota interessante de Kardec, olha só. Quando não há nenhum meio de controlar as visões ou aparições, podemos sem dúvida, levá-las à conta de alucinações, mas quando elas são confirmadas pelos acontecimentos, não poderíamos atribuí-las à imaginação. Essas são, por exemplo, as aparições do momento da morte, em sonho ou quando estamos acordados no estado de vigília, de pessoas em quem não pensávamos e que, por diversos sinais, revelam as circunstâncias absolutamente inesperadas do seu falecimento. Viram-se tantas vezes cavalos empinarem e empacarem diante de aparições que assustavam os cavaleiros, não é? Se a imaginação é alguma coisa entre os homens, seguramente nada é para os animais. Aliás, se as imagens que vemos em sonho fossem sempre consequência das preocupações de vigília, nada explicaria o fato tão frequente de jamais sonharmos com as coisas em que mais pensamos. Aí vem uma pergunta muito interessante, que é a pergunta 18 que Kardec faz. Por que certas visões são mais frequentes nas doenças? Resposta. Elas ocorrem igualmente no estado de perfeita saúde, mas na doença os laços materiais se afrouxam e a fraqueza do corpo deixa mais livre o espírito, que entra mais facilmente em comunicação com outros espíritos. A pergunta 19. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certas regiões. Alguns povos são melhor dotados que outros
para essas manifestações? Resposta: fizeste um relatório geral das aparições? As aparições, os ruídos e todas as manifestações expandem-se igualmente por toda a Terra, mas apresentam características próprias segundo os povos em que se verificam. Entre alguns, por exemplo, a escrita é pouco desenvolvida e não há médiuns escreventes. Entre outros, eles abundam. Além disso, há mais frequência de manifestações ruidosas e de movimentos de objetos que de comunicações inteligentes, porque estas são menos apreciadas e procuradas. Por que as aparições se verificam mais à noite? Pergunta 20. Pela mesma razão que vês as estrelas à noite e não em pleno dia. A claridade intensa pode ofuscar uma aparição delicada, mas é errôneo supor que a noite tenha algo especial, algo de especial para isso. Interpela todos os que as viram e constatarás que a maioria ocorre de dia. Aí tem uma nota de Kardec. Os fenômenos de aparição são muito mais frequentes e gerais do que se pensa. Mas muitas pessoas não o revelam por medo do ridículo e outras os atribuem à ilusão. Se parecem mais abundantes em certos povos, é porque esses conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, quase ampliadas pelo fascínio do maravilhoso. Aqui o aspecto das localidades se presta mais ou menos. A credulidade faz ver, então, efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão, o escarpamento dos caminhos, o rumorejar das florestas, o estrépito das tempestades, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão das imaginações simples e ingênuas, que propagam de boa fé aquilo que viram ou que acreditam ter visto. Mas ao lado da ficção há o real, que o estudo sério do Espiritismo consegue livrar dos acessórios ridículos da superstição. Pergunta 21. A visão dos espíritos ocorre no estado normal ou somente durante o êxtase? Êxtase, como a gente fala, é o desprendimento, do corpo parcial, desdobramento mais acentuado. Resposta: pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem estão quase sempre num estado especial, próximo do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. 22. Os que veem os espíritos o fazem com os olhos? Eles pensam que sim, mas na realidade é a alma que vê. A prova é que podem vê-los de olhos fechados. Isso é bem interessante porque quem tem evidência, por vezes vê algo desagradável, quer fechar os olhos para não ver mais ou virar o rosto e ainda assim continua vendo, Então a gente pode perceber que não é pelos olhos do corpo que muitas vezes se veem os espíritos. 23. Como o espírito pode tornar-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações e está nas propriedades do perispírito, que podem sofrer diversas modificações à vontade do espírito. 24. O espírito propriamente dito pode fazer-se visível ou só o faz com a ajuda do perispírito? Na vossa situação material, o espírito só pode manifestar-se com a ajuda do seu invólucro semimaterial, que é o perispírito, É este o intermediário pelo qual eles agem sobre os vossos sentidos. Graças a esse invólucro é que eles aparecem algumas vezes com a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos ou no estado de vigília, assim à plena luz como na obscuridade.
Nós vamos estar parando por aqui. Já deu os nossos 20 minutos de estudo. Atenção aos estudos, é muito gostoso porque a gente vai compreendendo cada vez mais essa nossa percepção. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, a Fabiano de Cristo, o Frei amoroso que cuida dos trabalhos das nossas casas. Terminando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa tarde a todos.